Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil avalia que o texto da reforma tributária não é o ideal, mas a entidade diz que o projeto traz pontos importantes, como a inclusão de parâmetros para garantir a não elevação da carga tributária global. Nós vamos conversar agora com o vice-presidente da Confederação, Anderson Trottmann Cardoso. Tudo bem, Anderson? Muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã. Bom dia, Paula. Bom dia, Rafael. Bom dia, Felipe. Uma grande satisfação estar com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. Bom, muitos dos nossos entrevistados aqui na Jovem Pan falam que essa reforma tributária realmente não é o ideal, mas é a necessária que nós temos para este momento. Quero ouvir mais do senhor sobre isso, mas quero que você fale também sobre qual é a importância, quais foram os pontos que a CACB colocaram aí na reforma tributária, para melhorar a reforma tributária. Bom, Paula, o momento, inequivocamente, é um momento histórico. Tá? Depois de décadas de debate, conseguimos a aprovação no Congresso Nacional de uma reforma tributária. Apenas para uma retrospectiva para os nossos telespectadores, a última reforma que nós tivemos aprovada no Brasil, que redundou no atual Código Tributário Nacional, foi um regime ditatorial, lá em 1966. Então, a importância do debate democrático, ela se ressaltou na tramitação desta proposta de emenda à Constituição, com a contribuição de inúmeras esferas da sociedade civil. E não foi diferente com a CACB. A CACB, que reúne as associações comerciais e empresariais de todo o país, mais de 2.000 associações comerciais, industriais e de serviços de diversos recantos do nosso país, dando a sua contribuição. E o texto original que chegou na Câmara dos Deputados, pelo menos para o debate neste ano, recordando, as propostas são do ano de 2019, as duas principais, pelo menos, a PEC 45, que acabou sendo aprovada, que é originária da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Baleia Rossi, e a 110, que veio do Senado, pautada num projeto ainda do deputado Rauli, quando participou do debate ativamente e propôs uma reforma tributária que foi resgatado o texto pelos senadores lá em 2019. Pois bem, neste ano, o Arthur Lira, e aqui o Felipe colocou muito bem, liderando um processo de protagonismo do nosso Congresso Nacional, aprovou a constituição de um grupo de trabalho. De fevereiro a junho, nós tivemos a tramitação na Câmara dos Deputados, com aprovação no início de julho, e no Senado também de uma forma bastante séria. Então, um debate maduro, um debate que participou tanto o Senado quanto a Câmara em parceria com a sociedade civil, e que nesta abertura de diálogo com a sociedade civil, nós tivemos a oportunidade, Paula, de contribuir com aperfeiçoamentos muito, muito relevantes para a sociedade e para o empreendedor brasileiro. Vou dar um exemplo aqui para o empreendedor da questão do Simples Nacional. Simples, o regime tributário do Simples hoje responde por mais de 90% dos empregos gerados no país. E a reforma, que se propõe uma reforma sobre a tributação relacionada ao consumo, unificando 5 tributos, ISSQN, de competência dos municípios, ICMS, de competência dos estados, IPI, de competência da União, mais as contribuições do PIS e da COFINS. Esses 5 tributos são reunidos em 2 principais tributos, que são, na verdade, impostos sobre valor agregado, tributo sobre valor agregado, o IBS, chamado IBS aqui para que os telespectadores já fiquem mais familiarizados com os termos, que passarão a ser cobrados IBS por estados e municípios e a CBS pela União. Esses tributos têm como uma das principais características a geração de crédito. O que é isso? Nada mais é do que a possibilidade de compensar aquilo que foi recolhido na etapa anterior da cadeia produtiva com o que é devido na sua venda. Isso tem uma série de restrições no sistema atual que caem, deixam de existir. Pois bem, essa geração de crédito não seria permitida nas aquisições de empresas do Simples Nacional. E o debate trazido pela CACB foi a perda de competitividade do regime. Esse regime, obviamente, deixaria de ser
interessante para os empreendedores na medida que o regime geral gera crédito. Se o regime do Simples Nacional não gerar, eu perco competitividade para um setor tão importante que corresponde por esta geração de empregos que referi anteriormente. Então, nosso trabalho foi convencer, né, debater, trazer esses elementos aos relatores, e já o relator na Câmara dos Deputados, o deputado Aguinaldo Ribeiro, foi muito sensível ao argumento e promoveu a alteração. Uma outra alteração que o deputado Aguinaldo Ribeiro foi sensível também ao argumento foi a tributação de alimentos, né? A CACB, junto com a Abras, junto com a Unex, uma união de entidades de comércio e serviço, trouxeram argumentos para demonstrar que aquela lista inicial de alimentos, que correspondia só por alguns dos alimentos que hoje são tributados com alíquota zero, por exemplo, de PIS e COFINS, teriam alíquota reduzida em 50% naquele momento, né? Momento inicial de debate na Câmara, o que corresponderia a um aumento da carga tributária sobre itens essenciais, né? Itens de cesta básica. E o argumento inicial do relator, do próprio governo, por intermédio da Secretaria Especial de Reforma Tributária, o secretário Bernardo Api, era que não existia uma cesta básica nacional, como de fato não existe. Cada estado tem a sua cesta básica para o tratamento específico do ICMS, e a União tem uma cesta básica, alguns itens que são levados a zero na tributação de PIS e COFINS. Nós trouxemos a importância, a relevância de termos, sim, uma cesta básica nacional com alíquota zero, porque demonstramos já naquele momento, tivemos espaço, inclusive aqui com vocês, para trazer esses elementos, de que, se não fosse assim, nós teríamos um incremento sobre a tributação de alimentos extremamente severa, que prejudicaria especialmente as classes menos favorecidas no país. Não. E só fechando esse ponto, esse debate redundou na cesta básica que temos hoje já prevista na emenda constitucional que foi promulgada nesta semana. Anderson, só queria entender uma coisa. Então, se vocês apresentaram duas demandas importantes que foram atendidas, a reforma é boa ou ruim para vocês? Está parecendo que vocês acharam boa a reforma. Bom ponto. O fato de termos avanços não quer dizer que a reforma seja a reforma ideal. Não, ideal longe disso. Mas é ruim? O texto... eu diria o seguinte, o texto não é o ideal. O texto, como entrou, ele era ruim. E se ele, ao final, será ou não ruim, vai depender muito, muito da regulamentação. Cito aqui para vocês um exemplo do texto. Hoje nós temos no texto que foi promulgado na última quarta-feira mais de 70 referências a leis complementares. Acabei de citar um exemplo da não cumulatividade, a possibilidade do crédito. Esta não cumulatividade, ela está prevista no texto que foi promulgado, mas o texto remete à regulamentação, à lei complementar. Isso já ocorreu na Constituição de 88. E na Constituição de 88, a lei complementar restringiu esse direito. Se nós tivermos, a exemplo do que ocorreu em 88, regulamentações que restringam direitos que estão sendo assegurados nesta reforma, o texto será ruim. Nós teremos feito um grande movimento para voltar ao mesmo lugar, tá? Ou muito próximo do mesmo lugar. Teremos simplificação? Teremos, sem dúvida. Acabei de referir 5 tributos que redundam em IBS, CBS, e temos o imposto seletivo também, que contribuímos muito para retirar de energia elétrica e telecomunicações no debate do Senado, por exemplo. Mas se nós tivermos nesta regulamentação restrições aos direitos que foram amplamente debatidos e assegurados, nós teremos sim um retrocesso. Por isso é tão importante esse debate que foi referido há pouco, né, que vai ser travado no início do ano de 2024, que é a regulamentação. Então, diria que nós demos um primeiro passo, mas não encerramos a jornada. Nós temos uma caminhada ainda pela frente. Muito bem, nós conversamos com o vice-presidente da Confederação, Anderson Trauman Cardoso. Anderson, muito obrigado pela entrevista e até a próxima, hein? Até. Obrigado a vocês, um grande prazer mais uma vez debater um tema tão relevante. Rafael, Felipe, Paula, sempre uma grande satisfação, fico à disposição de vocês. Bom dia.